E tá chegando mais um Encontro Fest, notícias astrológicas do dia para vocês. E a lua que está fechando a lunação do signo de Áries, a gente teve a lua nova no signo de Áries, então a lua está fechando esse ciclo, ela se encontra agora no signo de Áries, mas ela está um pouquinho internalizada, ela está um pouquinho mais tranquila, ela está no momento de fechamento, no momento de voltar para sua concha. E nesse momento ela está encarando de frente Júpiter novamente. E esse olhar para Júpiter está fazendo com que ela enxergue novamente, de forma sentimental, o seu valor próprio e o valor que ela tem em relação ao outro. Ou seja, Júpiter está chegando para a Lua e está falando assim: e aí, você entendeu o recado de todos esses signos, de todos esses setores que você transitou aí e conseguiu entender que não existe só você, que existe um mundo de sentimentos, um mundo de situações, um mundo de riscos, um mundo de crises, um mundo de várias coisas e não existe somente você. Então esse fechamento de ciclo de Lua em Áries está mostrando isso pra gente. E Júpiter está auxiliando nesse sentido, nesse fechamento mesmo de ciclo. O Júpiter está simplesmente retrógrado, também ajudando a gente a avaliar os valores em relação ao outro, está revisando esses assuntos, né? Quais são as crenças que a gente deposita no outro, o que a gente projeta no outro, que a gente deseja que ele faça por nós, que o outro faça por nós, o que as nossas emoções íntimas querem em relação ao outro. Então esse é um fechamento bem interessante que a gente pode estar sentindo aí durante mais ou menos 2 dias. A gente vai ter a lunação de Touro no dia 26 de abril, na quarta-feira, às 9h16 do horário de Brasília. Então estamos nos preparando para uma nova lunação, a lunação de Touro. Marte já se encontra no signo de Gêmeos, ou seja, ele já está ali no 2º grau do signo de Gêmeos, já está começando a se adaptar novamente a essa energia, saindo daquela energia mais tranquila de Touro e já está começando a compreender e a receber as energias de Gêmeos. Então as nossas ações, as nossas atitudes podem ficar bem mais estratégicas, a gente de repente vai começar a pensar melhor antes de agir, mas esse Marte está recebendo alguns desafios dos eixos nodais em Peixes e em Virgem, meio que mostrando para Marte que, calma, você precisa se organizar, não adianta você se projetar em uma coisa sem saber direito para onde você está indo ou deixar as suas emoções tomarem conta de você. A sua impulsividade não pode explanar demais as suas metas, porque Marte em Gêmeos tende a explanar um pouco as suas metas. Imagine um arqueiro com 5 alvos ali, só que ele tem uma flecha, e para ele o interessante seria ele ter 5 flechas e de uma vez jogar as 5 flechas e as 5 flechas acertarem o centro, o ponto, aquele pontinho preto do alvo. Então para esse Marte aí fica difícil às vezes decidir, porque ele tem uma flecha, ele tem uma oportunidade. Então ele tem que escolher, tem que racionalizar, ele tem que calcular, ele tem que usar a mente lógica, a mente racional, a mente estratégica dele para decidir realmente qual é o melhor caminho, qual é o melhor alvo. Então esse Marte ele fica um pouquinho perdido aí. E com esses desafios de Virgem e Peixes indo para ele, que vai ficar cutucando Marte até mais ou menos 4 de maio, um pouco antes dos eixos entrarem em Aquário e Leão, esse Marte vai ser cutucado por esse Virgem, por esse Peixes, para que a ação seja bem direcionada, tenha um propósito real, que o propósito não seja apenas material, mas que o propósito também seja um propósito mais espiritual, que tenha um significado mais profundo, mais universal. Então esse Marte vai estar sendo desafiado nesse sentido. Mercúrio já está retrógrado ali dentro de Áries, mas o interessante é que Mercúrio já está dentro de Áries retrógrado, mas ele está de via aberta para o eixo nodal norte em Virgem. Então Mercúrio é o regente também de Gêmeos, onde está Marte, e Mercúrio também é o regente de Virgem, aonde está essa via aberta aí com o eixo nodal norte. Então ainda existe uma possibilidade da gente saber montar uma estratégia bacana para que a gente realmente corra atrás daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer iniciar como um projeto. E esse Mercúrio ele está indo de encontro, mais uma vez indo de encontro porque está indo de ré, ou seja, é quase um choque, está indo de encontro com Urano, mais uma vez ali em Áries. Então é mais uma vez uma oportunidade de talvez romper contratos, de talvez interromper algum processo que tinha sido iniciado, alguma conversa
conversa que ficou mal entendida, alguma relação que talvez tenha sido terminada de forma torta, alguma coisa na justiça que talvez precisa de reajustes, ou que precisam ser cortadas, ou que precisam passar por mudanças, reformas. Agora é a hora de reavaliar isso, de dar uma olhada nesses assuntos, de perceber o que está acontecendo ali, de pegar um advogado, por exemplo, e falar: calma, agora a gente vai sentar aqui e a gente vai reler o processo, a gente vai reavaliar isso aqui. Se alguém precisa cancelar um contrato, qual a melhor forma de fazer isso? Agora é hora de sentar e pesar e buscar os pós, os contras, de tentar de alguma forma encontrar respaldos na lei, ou seja, é hora de reavaliar isso, para quando esse Mercúrio voltar e se encontrar novamente com Urano ali em Áries, aí sim o assunto possa realmente ser reciclado, porque Urano ele tem esse significado de reciclagem, de pegar uma coisa que não está legal e jogar dentro de uma máquina e transformar, por exemplo, uma garrafa plástica, derreter aquele plástico e transformar aquela garrafa plástica em um tecido super resistente. Isso é Urano, é pegar uma coisa e transformar em outra, né? É reciclar. Então seria mais ou menos nesse significado. Então esse Mercúrio indo de encontro a Urano ali em Áries, é o momento em que a garrafa está entrando na máquina para ser triturada ali, para quando esse Mercúrio voltar, a matéria-prima possa sair dali e ser transformada em um tecido, em uma boneca, em um objeto de decoração na casa de alguém, entende? Então seria mais ou menos isso. Então agora é a hora de destrinchar, de rasgar, de pegar as coisas e olhar os detalhes. Então isso é bem interessante. E como a gente está falando de Urano, Mercúrio em Áries, e a gente está com Júpiter ali do outro lado, em Libra, é importante também reavaliar, de repente, assuntos que tenham relação a casamento, que tenham relação a término. Se vocês olharem aí, quantos conhecidos, quantos famosos terminaram namoros aí durante essa lunação em Áries também que a gente teve. Foi mais um grande boom de término de namoros que a gente teve. Surgiram muitas surpresas, coisas que estavam ocultas apareceram, ou seja, aconteceu um monte de coisa durante essa lunação também de Áries. Só que esse Mercúrio vai voltar para Áries só ano que vem. Então os assuntos relacionados a contratos, a separações, arrumar a papelada, olhar inventários, olhar o que eu tenho, o que o outro tem. Ou seja, esse Mercúrio retrógrado em Áries pede atenção na hora de lidar com papéis, de lidar com separação, de assinar papéis também, de fazer acordos, de expressar as suas ideias também para o mundo, de usar a internet para expressar o que você está sentindo, ou usar o WhatsApp para falar individualmente ali para a pessoa que você gosta, ou para a pessoa que você está terminando o seu relacionamento, ou para o sócio que você está rompendo ali a sua sociedade. Ou seja, tudo isso tem que tomar um certo cuidado, tem que ser repensado, tem que ser reavaliado. As questões individuais, ou seja, se a gente está sendo egoísta demais, se a gente está olhando só para as nossas necessidades e para as nossas vontades, para aquilo que a gente quer conquistar, ou se a gente está olhando um pouco para o outro, se a gente repara que o outro está sendo extremamente egoísta também dentro da relação ou dentro da sociedade. Ou seja, esse é o momento de reavaliar, de certa forma, como que está essa parte mental, é tentar trazer para a lógica toda essa paixão que a gente tem, todo esse sentimento que envolve o relacionamento, principalmente porque a gente teve a lunação em Áries, todo esse capricho que a gente tem quando a gente se relaciona, a questão de ego, a questão de valores, de às vezes ter orgulho, de às vezes fazer um charme, de às vezes fazer um jogo, né, de usar de artimanhas ali, de conquistas, né, para tentar de alguma forma prender as pessoas. Ou seja, existem mil coisas que precisam ser avaliadas de forma racional, de forma lógica, com esse Mercúrio retrógrado, encontrando com Urano, fazendo oposição ali de alguma forma para Júpiter em Libra. Ou seja, é um momento de a gente tomar um certo cuidado com essa lua, principalmente fechando o ciclo da lunação em Áries. Lembrando que Vênus já está no seu caminho reto e direto em Peixes, ainda em Peixes, ainda em quadratura com Saturno, ainda sentindo Quirón, ou seja, tem feridas que estão sendo criadas, feridas que estão sendo fechadas. A gente tem que tomar cuidado com o que diz, a gente tem que pensar que não existe só aquilo que a gente valoriza, mas existem valores no outro também. E esses valores, eles estão embutidos, foram implantados ali do momento que aquela pessoa nasceu, pela mãe, pelo pai, pela família, pela sociedade, pela escola. Ou seja, a gente está lidando com universos diferentes e a
gente tem que entender isso em Peixes. Então é olhar para o outro e tentar ter essa compreensão maior das coisas, que a gente precisa dissolver um pouquinho os nossos caprichos pessoais e tentar compreender e olhar o outro, o universo do outro também. E ter compaixão e às vezes perdoar, mesmo que a coisa tenha que seguir adiante, perdoe, siga em frente, mas perdoe, não carregue nenhum peso. Quando essa Vênus entrar em Áries, é importante que a gente não carregue nenhum peso, que tudo que tem que ser diluído daquilo que terminou, daquilo que acabou, daquilo que findou, que seja diluído por Peixes, que a gente entre renovado quando essa Vênus entrar direta em Áries novamente. E lembrando que Saturno está desafiando essa Vênus, está chamando essa Vênus para despertar para uma realidade, para sair também do mundo de ilusões, para olhar para as coisas como elas realmente são, mesmo que os sentimentos, que o relacionamento, que a sociedade, que o negócio seja maravilhoso, é importante olhar para aquilo com seriedade, com responsabilidade e de perceber a base. A gente tem que ver a base das coisas. Se essa base está firme, toda construção precisa de uma fundação para que o prédio fique estável. Se não tem essa fundação e se não é bem feita essa fundação, o prédio pode desabar. Então Saturno retrógrado em Sagitário, fazendo quadratura para Vênus em Peixes ali, esse Saturno ele está simplesmente falando, olha, sinta as coisas através de um campo mais vibracional, através de um amor incondicional, mas olhe a fundação, olhe o solo, olhe a base. Se essa base não estiver firme, não for verdadeira, se essa base for balela, se a pessoa só fala da boca para fora, se ela não tem compromisso com aquilo, se ela não honra aquilo que ela diz que é, que ela diz que faz, sai fora. Então Saturno está chacoalhando essa Vênus para acordar para uma realidade. E obviamente isso não é fácil. Ninguém gosta de acordar de um sonho bom, não é para uma realidade dura. Então é mais ou menos isso que a gente precisa aprender a lidar com os trânsitos do momento. E aí, como é que tá esse fechamento de ciclo de lunação em Áries para você? Foi bastante desafiador com esses planetas retrógrados aí, principalmente os planetas pessoais retrógrados, mexendo com várias coisas pessoais nossas. A Lua agora está em Áries. Você tá sentindo as suas emoções, apesar dessa Lua estar em Áries, um pouquinho mais tranquila? Ou você ainda está extremamente irritado, com vontade de arrancar a cabeça de alguém? A gente tem que lembrar que o Sol está em Touro, então ele acalma, a gente busca de alguma forma encontrar a paz e a harmonia sempre. E o Marte com Arqueiro ali. Será que você está com um leque de alvos e está querendo acertar todos os alvos? Ou você está focando no seu objetivo? Conte aqui nos comentários e compartilhe como é que está a sua vida em relação ao cosmos. Lembrando que é importante sempre olhar no seu próprio mapa onde que essas energias estão atuando aí. Qual setor que é Touro, onde está o signo de Áries, onde que está acontecendo todo esse rebuliço aí no seu mapa, tá bom? Então é isso, pessoal, e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.